Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as regras do passado perfeito. Past Perfect. Por exemplo, I had taken a shower when someone knocked on the door. Eu tinha tomado banho quando alguém bateu na porta. O passado perfeito é usado para falar de uma ação que aconteceu antes de uma outra ação no passado. Em outras palavras, o past perfect, o passado perfeito, ele é o passado do passado. Ele sempre vai ser utilizado quando você falar de duas ações que aconteceram lá no passado, uma depois da outra. A ação mais antiga, a que aconteceu primeiro, é justamente a que vem no passado perfeito. A outra ação, você coloca o verbo no passado simples. Veja que a estrutura sempre vai ser o had, o verbo auxiliar, mais o past participle, mais o particípio passado do verbo. Ou seja, se você pega as colunas dos verbos, primeira coluna presente, forma base, segunda coluna nós temos o passado simples e a última coluna, o particípio passado, são justamente esses verbos que nós colocamos aqui, tá? Se a gente observar bem um exemplo aqui, I had taken a shower, eu tinha tomado banho when someone knocked on the door, quando alguém bateu na porta, ou seja, tomei o banho primeiro, depois que aconteceu a outra ação de alguém bater na porta. Vamos checar outros exemplos? Vejam comigo. They had been married for 3 years when they divorced. Eles estavam casados por 3 anos quando se divorciaram. Se casaram primeiro, se divorciaram depois. A ação que aconteceu primeiro é justamente a que vem no passado perfeito e a outra ação no passado simples. Veja na linha do tempo, ó. 3 anos casados, aconteceu aqui a ação, teve o período que ela aconteceu. Terminou aqui quando se divorciaram. Então, duas ações no passado simples. Outro exemplo, para a gente entender melhor, vejam aqui, ó. The meeting had already started by the time I arrived. A reunião já tinha começado na hora que eu cheguei. Então, a reunião ela começou primeiro e eu cheguei depois. Duas ações que aconteceram no passado, uma depois da outra. A ação mais antiga é justamente aquela que vai para o passado perfeito. Veja na linha do tempo, ó. Passado, tá vendo? Vamos supor que a reunião começou às 8 e eu cheguei às 8h15. Começou antes, cheguei depois. A ação mais antiga, past perfect. Mais exemplos. Eu tenho aqui perguntinhas, olha só. E os verbos a serem respondidos. What had Carol done when her dad called? O que a Carol fez quando o pai ligou? Sleep, dormir. O verbo está na forma base. Precisamos conjugá-lo no particípio passado. She'd slept when her dad called. Ela tinha dormido quando o pai ligou. Repare que aqui eu abreviei. Você pode colocar she'd ou she had. Tanto faz, ok? Próximo exemplo. What had John read when the phone rang? O que o John tinha lido quando o telefone ligou? The postcard, o cartão postal. He had read the postcard when the phone rang. Ele tinha lido o cartão postal quando o telefone ligou. Leu primeiro e o telefone atendeu, o telefone tocou depois, ok? Próxima. What had you eaten when your mom arrived? O que você tinha comido quando a sua mãe chegou? Pasta, que significa massas. I had eaten pasta when my mom arrived. Eu tinha comido massas quando minha mãe chegou. Comi primeiro e ela chegou depois. Ok? Nesse vídeo, falamos sobre a estrutura e as regras de uso do passado perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.